Você já ouviu falar que um único olhar pode mudar tudo? Pois é, hoje você vai conhecer uma história que começa exatamente assim. Antes de continuar, me fale de onde você está assistindo e que horas são. Seu comentário é muito importante para o canal. Vamos lá. Danilo acordou naquele dia com a sensação estranha de que algo muito importante ia acontecer. Ele não sabia explicar. Era como se o ar estivesse mais leve. Como se o mundo dissesse que algo iria virar de cabeça para baixo. Ele saiu de casa mais cedo que o normal, quase sem perceber. Pegou sua mochila, respirou fundo e caminhou até o ponto de ônibus da pequena cidade onde morava. Tudo parecia igual, mas algo dentro dele não estava igual. O ônibus demorou mais que o normal. Danilo olhou para o relógio várias vezes, como se estivesse esperando o universo enviar um sinal. O vento estava calmo, o céu meio nublado e a rua ainda vazia. Ele pensou em voltar para casa por 1 minuto, mas antes que pudesse decidir, o ônibus finalmente surgiu na curva da rua, lentamente, como se estivesse carregando algo precioso para ele. Quando o ônibus parou, Danilo subiu os degraus, passou o cartão e começou a procurar um lugar vazio. Foi exatamente aí que tudo mudou. Foi nesse instante que o destino colocou Beatriz em seu caminho. Ela estava sentada perto da janela, segurando um caderno e observando o céu como se estivesse tentando ler o que as nuvens queriam dizer. Os cabelos soltos desciam pelos ombros e o sorriso leve que ela fazia, sem perceber, parecia iluminar todo o interior do ônibus. Danilo parou sem querer no corredor, como se tivesse esquecido como se anda. Ela olhou para ele por 1 segundo. 1 segundo simples, rápido, mas forte o bastante para fazer o coração dele disparar. E quando os olhos dos dois se encontraram pela primeira vez, nenhuma palavra precisou ser dita. Era como se o mundo tivesse ficado em silêncio só para que aquele momento pudesse existir. Danilo respirou fundo e tomou coragem para falar algo. "Bom dia", disse ele com a voz quase trêmula. Beatriz olhou para ele com o mesmo sorriso leve. "Bom dia", respondeu ela, fechando o caderno devagar. A voz dela era calma, suave, como se tivesse sido feita só para tranquilizar o mundo. Danilo olhou para o banco ao lado dela. "Está ocupado?", perguntou, tentando esconder a ansiedade. "Não, pode se sentar", respondeu Beatriz, puxando a mochila para mais perto de si. Ele se sentou ao lado dela, tentando parecer tranquilo, mas por dentro parecia que tudo estava desmoronando e recomeçando ao mesmo tempo. O ônibus seguiu viagem. O movimento das rodas, o leve balançar da cabine, o som do motor. Nada disso fazia diferença. Danilo só conseguia perceber Beatriz. E Beatriz, embora disfarçasse, também não deixava de olhar para ele de vez em quando. "Você sempre pega esse ônibus?", perguntou ela com curiosidade. "Às vezes", disse Danilo. "Hoje eu acordei mais cedo sem motivo. Parece que meu corpo me trouxe até aqui." Ela riu. "Eu também acordei mais cedo hoje. Acho que foi uma coincidência." "Coincidência?" Danilo sorriu. "Ou destino?" Beatriz desviou o olhar por um momento. Ela gostou da palavra, mas não quis admitir. Quando voltou a olhar para ele, o brilho nos olhos dela entregou tudo. Às vezes, o destino sabe exatamente o que faz. O ônibus passou por uma área de árvores e a luz mudou dentro do veículo. Naquele momento, os rostos dos dois ficaram iluminados de um jeito que parecia cena de filme. Danilo percebeu e riu. "Acho que nunca vi alguém tão calmo olhando pela janela", disse ele. Beatriz sorriu de novo. "Eu penso muito, talvez até demais." "Pensar é bom", respondeu Danilo. "Eu gosto de entender as coisas. E naquele momento acho que estou tentando entender você." Ela ficou surpresa. "Você está tentando entender o que sobre mim?" Danilo respirou fundo. "Porque eu senti algo quando olhei para você. Algo forte. Algo que eu nunca senti antes." Beatriz ficou em silêncio. Não era um silêncio desconfortável. Era um silêncio cheio. Um silêncio que tinha significado. Um silêncio que dizia muito mais que palavras poderiam dizer. "Eu senti o mesmo quando você entrou no ônibus", disse ela finalmente. "Nem sei explicar, só senti." O mundo lá fora continuava. As casas, as ruas, o vento, as pessoas. Mas dentro daquele ônibus, era como se o universo tivesse parado só para olhar para os dois. Para testemunhar aquele encontro, inesperado que parecia, escrito antes mesmo de acontecer.
O motorista anunciou a próxima parada. A voz dele quebrou a magia por um instante. Danilo olhou para Beatriz com receio. Você vai descer agora? Perguntou. Não ainda. E você? Também não, disse Danilo aliviado. Ainda bem. Eles riram ao mesmo tempo. O som da risada dos dois misturado criava uma harmonia tão natural que parecia que eles se conheciam há anos. O tempo passou rápido demais. As palavras fluíam, os olhares se cruzavam, os sorrisos surgiam sem esforço. Danilo e Beatriz conversaram como se fossem velhos amigos que tinham se reencontrado. Depois de muito tempo, falaram sobre coisas simples, sobre o que gostavam, sobre o que achavam do mundo. E quanto mais falavam, mais percebiam como tudo parecia encaixar. O motor do ônibus roncou um pouco mais forte, indicando que estavam chegando ao centro da cidade. Beatriz suspirou. Minha parada está chegando, disse ela com certa tristeza. A minha também, disse Danilo. Ele não queria que o momento acabasse. Ela também não. O ônibus diminuiu a velocidade. Eles se levantaram juntos. Beatriz segurou o caderno contra o peito. Danilo a observou com cuidado, tentando memorizar cada detalhe. Antes de descer, ele respirou fundo e perguntou: Posso te ver de novo? Beatriz baixou o olhar por um instante, mas depois levantou com um sorriso que carregava uma resposta clara. Pode sim, eu quero. O ônibus parou, a porta se abriu, e os dois desceram lado a lado, sentindo que aquele era apenas o começo de algo muito maior. Aquele dia que parecia normal tinha acabado de se transformar no dia que mudaria para sempre a vida de Danilo e Beatriz. O ar da manhã parecia diferente quando Danilo e Beatriz pisaram na calçada. Era como se o mundo tivesse ganhado outra cor. Eles desceram do ônibus juntos, e por alguns segundos ficaram parados ali, lado a lado, sem saber para que direção seguir primeiro. Pessoas passavam, carros buzinavam. O comércio abria suas portas, mas para eles nada parecia realmente importar. Beatriz respirou fundo e ajeitou o cabelo atrás da orelha. Danilo percebeu o gesto e sorriu sem pensar. Você está bem? Perguntou ele. Estou, ela respondeu. Só estou tentando entender essa sensação de que o dia começou de um jeito totalmente diferente do normal. Danilo riu baixo. Eu também. Parece até que alguém pegou meu dia e virou de cabeça para baixo. Eles começaram a caminhar devagar pela calçada, acompanhando o fluxo das pessoas. Para onde você vai agora? Perguntou Danilo. Eu tenho que ir até a biblioteca, respondeu Beatriz. Preciso pegar um livro que reservei. E você? Trabalho algumas ruas daqui, disse ele. Mas sinceramente, hoje eu não estou com pressa. Ela riu. Danilo sorriu de volta, como se aquilo fosse tudo que ele precisava ouvir. Eles andaram por uma rua tranquila, onde o som dos carros parecia mais distante. As árvores nas calçadas balançavam com o vento leve, e a manhã começava a ganhar um brilho mais forte. Em um canto da rua havia uma pequena praça com bancos simples e flores coloridas. Beatriz olhou para o lugar e depois para Danilo. Você tem 5 minutos? Perguntou ela. Tenho quanto tempo você quiser. Respondeu ele sem pensar 2 vezes. Eles foram até um dos bancos e sentaram. O banco era velho, mas confortável, cercado por flores e folhas caídas. Ali, longe do fluxo rápido da cidade, parecia que o tempo diminuía só para que eles pudessem respirar mais fundo. Posso te perguntar uma coisa? Disse Beatriz olhando para ele. Claro, respondeu Danilo. Quando você entrou no ônibus hoje, o que você pensou? Ele sorriu. Eu pensei que era só um dia normal. Mas quando eu te vi, eu senti algo no peito, como se tivesse levado um choque. Um choque bom. Tipo, eu olhei para você e o mundo ficou diferente. Beatriz baixou o olhar por um instante e sorriu de um jeito tímido. Eu senti algo também. Não sei explicar, mas senti uma coisa quente aqui. Ela colocou a mão no peito, como se meu corpo tivesse entendido algo antes da minha mente. Danilo ficou observando cada detalhe do rosto dela, cada gesto, cada expressão. Ele parecia hipnotizado pela naturalidade dela. E você sempre vem nessa praça? Perguntou ele. Não sempre, disse ela. Mas quando eu quero pensar, eu venho aqui. Acho que eu precisava desse lugar hoje. Os pássaros cantavam. O vento mexia as folhas. A cidade ao redor parecia de repente menos pesada. Danilo inclinou um pouco o corpo para a frente. Você acha que isso aqui é o quê?
Coincidência? Ou sorte ou destino? Beatriz pensou por alguns segundos. Eu acho que algumas coisas simplesmente acontecem porque precisam acontecer. Talvez seja destino. Talvez seja sorte. Ou talvez seja só a vida querendo provar que ela ainda sabe surpreender. Danilo gostou da resposta. Gostou porque era exatamente isso que ele estava sentindo. Como se a vida tivesse puxado uma cadeira e dito: senta aqui, vou te mostrar uma coisa. O celular de Beatriz vibrou. Ela olhou rapidamente e suspirou. Preciso mesmo pegar o livro, mas não quero ir sem te dar algo antes. Danilo ficou confuso. O quê? Ela virou o caderno na mão e arrancou uma pequena folha da última página. Pegou uma caneta na mochila e escreveu algo. Depois entregou a ele. O que é isso? Perguntou Danilo. Meu número, disse ela sorrindo. Não quero que esse encontro fique só no ônibus. Se você quiser me ver de novo, me mande mensagem. Eu quero continuar isso. Seja lá o que isso for. Danilo pegou o papel com cuidado, como se fosse algo frágil, delicado, precioso. Ele guardou no bolso com atenção, como se estivesse colocando ali a coisa mais importante do dia. Eu vou te mandar mensagem. Pode ter certeza. Beatriz se levantou. Ótimo, eu vou esperar. Danilo também se levantou. Posso te acompanhar até a biblioteca? Perguntou ele. Pode, ela respondeu com naturalidade. Eles começaram a caminhar novamente, lado a lado. O som dos passos deles parecia combinar, como se o ritmo dos dois já estivesse alinhado. O caminho era curto, mas cada segundo parecia especial. Eles conversaram sobre coisas simples, como se estivessem tentando descobrir o máximo possível um sobre o outro. Beatriz contou que gostava de escrever. Danilo contou que gostava de desenhar. Ela disse que colecionava bilhetes antigos. Ele disse que guardava cartões de ônibus que achava marcantes. Eles riram quando perceberam que os dois tinham hábitos estranhos, mas bonitos. Quando chegaram perto da biblioteca, Beatriz parou. Aqui é meu caminho, disse ela. Danilo respirou fundo. Eu sei. Ela olhou para ele com um sorriso leve. Fico feliz que você tenha sentado ao meu lado no ônibus. Eu também, disse Danilo. Fico feliz que você tenha acordado cedo hoje. Ela sorriu. A gente se vê então. Danilo confirmou com a cabeça. A gente se vê. Beatriz entrou na biblioteca e desapareceu. Por entre as portas de vidro. Danilo ficou alguns segundos parado, olhando para o lugar onde ela tinha entrado. Ele sentiu algo que não sentia fazia muito tempo. Sentiu que algo novo estava nascendo dentro dele. Algo que ele não queria perder de jeito nenhum. Ele pegou a pequena folha de papel no bolso e olhou o número, escrito ali com a letra bonita e firme, dela. Beatriz. Aquele nome agora tinha outro peso, outro sentido, e naquele instante ele soube. Não era só um encontro no ônibus. Não era só um bom dia. Não era só uma coincidência. Era o início de algo que ele nem conseguia medir ainda, mas que já preenchia o coração de um jeito que ele não esperava. E quando ele deu o primeiro passo em direção ao trabalho, ele já sabia que aquele dia jamais seria esquecido. Porque era o dia em que ele encontrou Beatriz. Danilo caminhou até o trabalho, sentindo o coração bater num ritmo diferente. A rua parecia mais leve, as pessoas pareciam mais simpáticas. O vento parecia tocar o rosto dele de um jeito mais suave. Era como se o mundo tivesse ficado melhor depois que ele conheceu Beatriz. Ele entrou na empresa ainda sorrindo, e isso chamou a atenção de um colega que estava perto da porta. Você ganhou na loteria? Perguntou o colega rindo. Danilo riu também. Algo assim. O colega estranhou, mas não insistiu. Danilo era sempre um cara calmo, discreto, e vê-lo daquele jeito era quase raro. Ele seguiu até sua mesa, sentou e abriu o computador, mas demorou alguns minutos, só encarando a tela sem conseguir se concentrar. A mão dele tocou o bolso onde estava o papel com o número de Beatriz. Parecia que aquele papel queimava ali dentro, como se chamasse por ele. Não posso mandar mensagem agora, pensou ele. Calma, parece ansioso demais. Ele respirou fundo, tentando se controlar, mas a verdade era que ele nunca tinha sentido aquilo por ninguém tão rápido. Nunca. Era novo. Era forte. E estava mexendo com ele de um jeito inesperado. Enquanto isso, na biblioteca, Beatriz pegou o livro que tinha reservado.
Mas assim como Danilo, não conseguia se concentrar em nada. Ela caminhava entre as prateleiras, olhando os títulos, mas sua mente estava em outro lugar. Cada vez que lembrava do jeito dele olhar para ela, o coração dela acelerava. Cada vez que lembrava da voz dele, do sorriso dele, da leve timidez misturada com coragem, ela sorria sozinha. Ela saiu da biblioteca e sentou num banco do lado de fora, segurando o livro no colo. O vento mexia seu cabelo, e ela olhava para a rua como se esperasse que ele fosse aparecer ali a qualquer momento. Engraçado, pensou ela. Eu conheço ele há tão pouco tempo e já sinto que conheço muito. Ela pegou o celular e abriu a tela. Nenhuma mensagem. Ela respirou fundo. Ele deve estar ocupado. Não tem por que eu esperar agora. Mas mesmo dizendo isso para si mesma, ela sabia que estava esperando. Danilo, em sua mesa de trabalho, tentava responder e-mails, mas tudo parecia bagunçado dentro da cabeça dele. Ele colocou a mão no rosto e murmurou: para de pensar nisso. Faz seu trabalho primeiro, mas era impossível. Ele lembrava da voz dela dizendo: posso te ver de novo. Aquilo ecoava nele como um convite que não saía da cabeça. Não aguentou mais. Pegou o celular, respirou fundo, hesitou por uns segundos e digitou: oi, Beatriz. Aqui é o Danilo. Não consegui esperar muito. Acho que meu dia só vai fazer sentido depois que eu falar com você. Ele releu a mensagem várias vezes. Será que parecia demais? Será que parecia exagerado? Será que parecia desesperado? Ele quase apagou. Quase mesmo. Mas algo dentro dele disse: manda logo. E ele apertou enviar. Do outro lado, Beatriz ouviu o celular vibrar. O coração dela quase pulou. Ela abriu a mensagem rapidamente e, ao ler, sorriu tão grande que até olhou para os lados para ver se alguém estava olhando. Ela escreveu de volta: ainda bem que você não esperou. Eu também estava pensando em você. O celular vibrando novamente assustou Danilo por um segundo. Quando leu, sentiu o rosto esquentar, como se tivesse recebido um elogio que esperava há muito tempo. Ele segurou o celular firme, respirou fundo e respondeu: podemos nos ver hoje? Depois do seu dia? Posso te encontrar na praça onde sentamos mais cedo? Beatriz mordeu o lábio sorrindo. O dia dela não tinha nenhuma obrigação importante depois do horário, e ela queria vê-lo. Na verdade, queria isso mais do que queria admitir. Ela respondeu: eu quero sim. Estarei lá às 5. Danilo apoiou o celular no peito e fechou os olhos por um instante. 5 horas! Ele teria que esperar horas. Horas que pareciam eternas. Mas tudo bem, esperar já fazia parte de algo importante. O dia de trabalho foi longo, mas ao mesmo tempo rápido. Danilo olhava para o relógio a cada meia hora. Ele tentava parecer normal, mas quem passava pela sala percebia que ele estava sorrindo sem motivo. Ou melhor, com motivo, mas um motivo que só ele sabia. Quando deu 4h20, ele já não conseguia mais fingir. Guardou as coisas, avisou que ia sair um pouco mais cedo e saiu. Do outro lado da cidade, Beatriz se arrumava. Não exagerou, não tentou mudar o jeito dela, mas prendeu o cabelo num rabo de cavalo leve, colocou um perfume suave e vestiu uma blusa simples, porém bonita. Ela olhou no espelho e respirou fundo. É só um encontro, disse ela para si mesma. Só que não parecia só um encontro, parecia algo maior. Ela saiu de casa e caminhou até a praça. O sol começava a baixar, deixando o céu dourado. O vento estava morno. A cidade parecia tranquila. Quando ela chegou, Danilo já estava lá. Ele estava de pé, mãos nos bolsos, olhando para o chão como se estivesse tentando se controlar. Quando ouviu os passos dela, levantou os olhos. Oi, Beatriz, disse ele com um sorriso sincero. Oi, Danilo, respondeu ela com o mesmo sorriso. Os dois ficaram ali, parados por alguns segundos, apenas se olhando. Um silêncio bom, um silêncio cheio de significado. Danilo apontou para o banco. Quer sentar? Ela concordou. Sentaram, e o mundo pareceu ficar mais quieto. Eu esperei o dia todo, disse Danilo rindo. Eu também, confessou Beatriz. Não sei o que está acontecendo comigo. Só sei que eu queria muito estar aqui. Ele a olhou de um jeito que deixaria qualquer pessoa nervosa. Eu também, desde o momento que desci daquele ônibus. Beatriz baixou o olhar por um instante. É estranho sentir tudo tão rápido assim.
Estranho e bonito ao mesmo tempo, Danilo completou. Os dois ficaram se observando. A conexão era tão clara que parecia que já existia antes mesmo deles se conhecerem. A praça estava tranquila. Algumas crianças brincavam ao longe. Algumas pessoas passavam apressadas. O cheiro das flores preenchia o ar. E então Danilo perguntou: Beatriz, posso te fazer uma pergunta? Claro. O que você acha que isso é? O que está acontecendo entre a gente? Ela respirou fundo. Eu não sei ainda, mas eu sei que é real. E sei que eu quero descobrir. Danilo sorriu, tocando levemente a mão dela. Então vamos descobrir juntos. E foi ali, naquele banco simples, naquele fim de tarde dourado, que algo começou a se tornar mais forte. Algo que eles ainda não sabiam medir, mas sentiam tão claro quanto o vento tocando o rosto. O céu começava a ficar mais alaranjado, com o sol descendo lentamente atrás dos prédios baixos da cidade. A praça ganhava uma luz suave, quase cinematográfica, que deixava tudo mais bonito. Danilo e Beatriz continuavam sentados no banco, e cada minuto ali parecia trazer uma nova camada de conexão entre eles. Eles não falavam alto, não se apressavam, não tentavam impressionar. Apenas existiam ali juntos, como se aquele momento tivesse sido feito na medida certa para os dois. Beatriz olhava para a fonte da praça, observando as gotas d'água caindo e criando círculos na superfície. Danilo observava Beatriz. Ele tentava entender como alguém que ele conheceu há tão pouco tempo já parecia fazer parte de algo tão grande dentro dele. Uma coisa que ele nunca tinha sentido antes. Você sempre vem para cá? Perguntou Danilo, tentando entender mais sobre ela. Nem sempre, respondeu Beatriz. Mas quando minha cabeça está cheia ou quando eu quero pensar em algo bom, eu venho. Hoje eu vim porque queria entender o que senti no ônibus. E agora? Perguntou ele. Você entendeu? Beatriz respirou fundo. Eu ainda não entendi tudo, mas entendi que quero continuar perto de você. Danilo sorriu. E esse sorriso fez Beatriz desviar o olhar por um instante, como se tentasse esconder o quanto aquele gesto mexia com ela. Ele perguntou: E você? Sempre passa por aqui? Danilo balançou a cabeça. Raramente, mas acho que agora vai ser diferente. Agora esse lugar tem um significado novo. Beatriz olhou para ele com curiosidade. Que significado? Ele respirou fundo, pensando na melhor forma de falar sem assustá-la. O significado de um começo, disse ele com calma. Um começo que eu quero muito viver. O coração dela acelerou. Era estranho como tudo parecia rápido demais, mas ao mesmo tempo tão natural. Beatriz mexeu na barra da blusa e depois olhou para ele. Danilo, eu nunca fui de acreditar tanto assim em primeiras impressões. Sempre achei que sentimentos demoravam para nascer. Mas com você está sendo diferente. Muito diferente. Danilo aproximou um pouco mais o corpo. Diferente de um jeito bom? Perguntou. Ela assentiu. De um jeito muito bom. O vento bateu outra vez, mexendo os cabelos de Beatriz. Danilo estendeu a mão lentamente, segurando uma mecha que tinha caído sobre o rosto dela. Ele fez isso com delicadeza, quase com medo de tocá-la mais que o permitido. Beatriz sentiu o toque e fechou os olhos por um segundo. O gesto simples teve um peso enorme para os dois. Um peso que nenhum deles esperava sentir tão cedo. Beatriz abriu os olhos e encarou Danilo. Você é diferente, disse ela. Ele franziu levemente a testa. Diferente como? Ela sorriu. Diferente de um jeito que me deixa calma e ao mesmo tempo me deixa nervosa. Eu não sei explicar. Danilo riu de leve. Eu também estou nervoso, muito, mas é um nervoso bom. Acho que é porque você já mexeu comigo. E isso não é algo que acontece sempre. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. O tipo de silêncio que tinha significado. O tipo de silêncio que se forma quando duas pessoas começam a perceber que existe algo forte demais ali. Beatriz tirou o celular do bolso e olhou a hora. Já está anoitecendo, disse ela. O céu estava ficando roxo, com as primeiras luzes dos postes acendendo. Danilo se levantou. Quer caminhar um pouco? Perguntou ele. Só para prolongar o momento. Ela se levantou também. Quero sim. Eles caminharam pela praça, passando perto das árvores, da fonte, do gramado. As folhas secas no chão faziam pequenos sons sob os passos deles.
Danilo observava cada detalhe. A forma como Beatriz caminhava, o modo como segurava o livro contra o corpo, o jeito leve que ela olhava o mundo. Ele estava fascinado. E você? Perguntou ela enquanto caminhavam. Já passou por algo assim? Danilo pensou por alguns segundos. Acho que não. Nunca senti algo tão forte tão rápido. Nunca tive uma sensação tão clara de que eu queria que alguém fizesse parte da minha vida. Desde o primeiro olhar, ele olhou para ela. Mas com você eu senti. Senti no mesmo segundo. E isso me assustou. Porque eu não estava preparado. Beatriz parou de caminhar por um segundo. Ele percebeu e parou também. Você ficou assustado? Perguntou ela. Ele respirou fundo. Fiquei, porque quando eu te vi, eu senti que não era só uma pessoa bonita entrando no ônibus. Eu senti que era alguém que poderia mudar meu dia, minha semana, talvez minha vida. Beatriz sentiu um arrepio. Ela olhou nos olhos dele e percebeu que ele não estava exagerando. Ele estava falando a verdade, uma verdade pura, clara, sem intenção de conquistar, sem intenção de impressionar. Apenas verdade. Eu também senti isso, disse ela quase num sussurro. Quando você perguntou se o banco estava ocupado, eu senti uma coisa estranha, como se minha vida estivesse chamando por algo novo. E agora eu estou aqui, andando ao seu lado, e não quero que isso acabe. O coração de Danilo quase falhou por um segundo. Ele deu um passo pequeno, diminuindo a distância entre eles. Beatriz sentiu a aproximação e não recuou. A praça estava mais vazia agora, mais silenciosa. A luz dos postes criava sombras suaves no caminho. Danilo perguntou em voz baixa. Posso te fazer mais uma pergunta? Beatriz respondeu. Pode. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a abrir uma porta importante. Você acredita em amor à primeira vista? O coração de Beatriz acelerou na mesma hora. Ela engoliu em seco. Antes de hoje, eu diria que não. Mas depois desse dia, depois de tudo que aconteceu, depois do jeito que eu te olhei e do jeito que você me olhou, acho que eu acredito sim. Danilo não conseguiu evitar o sorriso que surgiu. Ele segurou suavemente a mão dela, e quando os dedos se tocaram, algo intenso passou pelos dois. Aquele tipo de toque que arrepia, que aquece, que preenche. Ela não tirou a mão. Pelo contrário, entrelaçou os dedos nos dele, como se aquilo fosse o que ela mais queria naquele momento. Eles ficaram parados, de mãos dadas, no meio da praça. O tempo parecia lento. O mundo parecia distante. Ali só existiam eles dois. E aquele sentimento que nascia com força. Danilo falou com sinceridade. Beatriz, eu sei que é cedo. Eu sei que a gente se conhece há poucas horas. Mas tem algo em você que me faz querer ficar. Que me faz querer te conhecer mais. Que me faz sentir que você é alguém que eu não quero perder. Ela sorriu com os olhos brilhando. Eu também sinto isso. Sinto como se te conhecer tivesse sido um presente da vida. E eu não quero que isso termine hoje. Não quero que isso acabe amanhã. Eu quero ver para onde isso vai. Danilo se aproximou mais um passo. Beatriz sentiu a respiração dele. O coração dela batia rápido, mas não era medo. Era desejo de ficar, de continuar, de viver aquilo. Danilo segurou o rosto dela com cuidado, como se tivesse medo de machucar. Ela fechou os olhos por um segundo, respirando fundo. E ali, no meio da praça iluminada, sem pressa, sem medo, sem dúvidas, ele aproximou o rosto devagar. Beatriz levantou o olhar para ele. O mundo ficou em silêncio. Mas antes que os lábios se encontrassem, Beatriz colocou a mão no peito dele e disse baixinho. Danilo, eu quero isso, mas quero que seja no momento certo. Eu quero sentir, quero viver, quero aproveitar. Não quero correr. Danilo sorriu, entendendo perfeitamente. Tudo bem, eu espero. Eu espero o tempo que for. Ela suspirou aliviada. Obrigada, ele respondeu. Obrigado você, por me deixar sentir algo tão forte assim. Eles voltaram a caminhar, ainda de mãos dadas. O céu já estava escuro, mas o coração dos dois parecia cheio de luz. O caminho até a saída da praça foi lento, tranquilo, sereno. Como se nenhum dos dois quisesse ir embora. Quando chegaram ao portão da praça, Beatriz parou. Eu preciso ir agora. Danilo assentiu. Eu levo você? Ela balançou a cabeça com um sorriso. Não precisa, mas quero que você me mande mensagem quando chegar em casa. Só para eu saber que você chegou bem. Danilo riu. Tá bom, mas você também vai me mandar. Ela confirmou. Vou sim.
Eles ficaram ali, parados, sem saber como se despedir. Danilo levantou a mão e tocou o queixo dela de leve. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Danilo. Ela começou a caminhar para longe, mas olhou para trás algumas vezes. Ele ficou ali parado até ela sumir da vista. E naquele exato instante, ele soube que aquilo não ia ser só um encontro. Não ia ser só um momento bonito. Aquilo ia ser uma história. E estava apenas começando. Danilo ficou ali parado, por longos segundos depois que Beatriz desapareceu na curva da estrada de terra. O silêncio ao redor parecia crescer, como se o mundo inteiro tivesse parado só para deixar aquele momento respirar. Ele passou a mão no cabelo, tentando se recompor, mas era inútil. O que tinha acontecido ali tinha sido forte demais para simplesmente ser ignorado. Ele voltou devagar para o carro, mas antes de entrar, olhou para o caminho por onde ela havia ido. Era estranho. Ele mal conhecia Beatriz, mas sentia como se aquele primeiro encontro tivesse aberto algo dentro dele, algo que ele nem sabia que estava trancado. Não era só encanto, não era só admiração, era uma sensação que obrigava o coração a bater mais rápido, como se estivesse avisando que a vida dele acabara de mudar. Danilo entrou no carro, mas não ligou o motor. A mão ficou ali, parada sobre a chave, enquanto os pensamentos se embaralhavam. Ele era um homem acostumado a decisões rápidas, mas nada nele estava conseguindo decidir naquele momento. A imagem dela caminhando, segurando a cesta, olhando algumas vezes por cima do ombro, sorrindo com aquele jeito tão leve. Isso não saía da mente dele. Enquanto isso, Beatriz seguia em direção à vila, mas seu passo também era lento, como se o corpo pedisse mais tempo para entender o que o coração tinha acabado de sentir. Ela não costumava olhar para trás quando encontrava alguém na estrada. Mas com Danilo foi diferente. A cada vez que olhava, encontrava ele ainda parado, ainda observando, como se estivesse tentando memorizar cada detalhe dela. Isso a deixou nervosa, mas de um jeito bom, um jeito suave que aquecia por dentro. Quando ela finalmente virou a última curva e perdeu a visão dele, seu peito apertou um pouco. Parecia errado não o ver mais ali. Parecia que algo que tinha começado precisava continuar. Ela caminhou mais alguns metros até que parou e respirou fundo. Precisava admitir para si mesma, nunca tinha sentido isso com ninguém. Danilo por fim ligou o carro, mas diferente de todas as outras vezes, ele não acelerou. Dirigiu devagar, como se não quisesse apagar o lugar onde tudo começou. O sol começava a descer, pintando o céu com tons dourados, e a estrada parecia mais bonita do que em qualquer outro dia. Talvez porque agora aquela estrada tinha significado. Agora aquela estrada tinha história. Ele dirigiu até a saída do interior, mas seu olhar continuava preso em um único ponto: o caminho onde Beatriz tinha desaparecido. A cada quilômetro que se afastava, algo dentro dele dizia que não era para ser assim, que não era para ir embora tão fácil. Era como se a vida tivesse mostrado uma porta nova e ele estivesse sendo teimoso ao não atravessar. Beatriz chegou em casa e colocou a cesta sobre a mesa. Sua mãe percebeu na hora que a filha estava diferente. O brilho nos olhos, o sorriso contido, o jeito de mexer nas coisas sem realmente prestar atenção. Mas Beatriz não contou nada. Era como se quisesse guardar aquele momento só para ela, pelo menos por mais um tempo. Mas quando ficou sozinha no quarto, sentou na cama e finalmente deixou o sorriso escapar sem medo. O coração dela estava leve, acelerado, vivo, e cada vez que fechava os olhos, via Danilo parado na estrada, olhando para ela como se tivesse acabado de encontrar algo precioso. Do outro lado da estrada, Danilo reduziu a velocidade mais uma vez. Parou o carro no acostamento, desligou o motor e ficou em silêncio total. O vento da tarde mexia nas folhas das árvores. E ele sentiu algo que não sentia há muito tempo: vontade. Vontade verdadeira. Vontade de voltar. E por um momento pensou seriamente em virar o carro e procurá-la outra vez. O que ele não sabia é que naquela mesma hora, Beatriz também olhava pela janela, imaginando se ele ainda estava na estrada, imaginando se ele tinha sentido o mesmo. O destino dos dois já estava traçado, mesmo que nenhum deles tivesse percebido.
Aquele encontro não tinha sido um acaso. Não tinha sido só uma coincidência. E, no fundo, mesmo sem dizer em voz alta, os dois sabiam. Aquilo tinha acabado de virar o começo de algo que eles nunca esqueceriam. A noite chegou devagar no interior, pintando tudo com um silêncio que fazia qualquer sentimento ficar ainda mais forte. Danilo dirigia de volta para a cidade, mas estava tão distante em pensamento que mal via as luzes passando pela janela. O rosto de Beatriz aparecia a cada piscada. O sorriso dela, o jeito tímido, a forma como olhou para trás enquanto se afastava. Aquilo se repetia dentro dele como um filme impossível de parar. Ele encostou o carro na garagem do prédio onde morava, mas ficou ali dentro por alguns minutos. O corpo estava cansado, mas o coração estava acordado demais para qualquer descanso. Ele passou a mão no rosto, riu sozinho e murmurou para si: "Eu estou mesmo caindo nisso, não estou?" Era estranho admitir, mas não tinha como negar. E quanto mais ele tentava racionalizar, mais lembrava da leveza que sentiu ao olhar para Beatriz, como se ela fosse exatamente o que ele nem sabia que procurava. Algo dentro dele insistia que aquela história precisava continuar. Do outro lado, na casa simples onde morava, Beatriz também não conseguia dormir. Deitou cedo, mas o sono não vinha. Ela se virava na cama, abraçando o travesseiro, tentando se acalmar. Cada vez que fechava os olhos, lembrava do encontro na estrada. E aquilo fazia seu peito se apertar de um jeito bom, um jeito que dava um frio suave na barriga. Ela levantou, foi até a janela e abriu devagar. O vento da noite passou pelos cabelos dela, e Beatriz sorriu sem perceber. O mundo parecia diferente desde que viu Danilo. A rua estava igual, a casa igual, a rotina igual, mas ela não estava. Algo dentro dela tinha mudado. A mãe passou pelo corredor e viu a luz ainda acesa no quarto. "Beatriz, você não dormiu ainda? Está tudo bem?" "Estou sim, mãe, só estou pensando um pouco." A mãe sorriu de canto, como quem já entendeu tudo, sem precisar ouvir nada mais. Pensar é bom, mas não deixa isso te tirar o sono. A vida tem um jeito estranho de mandar coisas bonitas, quando a gente menos espera. Beatriz respirou fundo, concordando. A vida tinha mesmo mandado algo bonito. Muito bonito. Na manhã seguinte, Danilo acordou cedo, mesmo tendo dormido pouco. A primeira coisa que veio à mente foi o rosto dela. Ele se levantou decidido, como se tivesse descoberto o que precisava fazer desde a noite anterior. "Não importa quantas empresas eu tenha para resolver hoje. Não importa quantos compromissos apareçam. Eu preciso voltar lá." Ele falou isso sozinho, colocando a roupa rápido, como se tivesse medo de perder a coragem se demorasse demais. E assim que saiu do apartamento, o coração disparou só de imaginar a possibilidade de vê-la outra vez. Enquanto isso, Beatriz seguia sua rotina simples. Preparou a cesta com pães e doces para entregar na vila, mas dessa vez estava diferente. A cada passo, uma parte dela se perguntava se Danilo voltaria. Era irracional. Eles mal se conheciam. Mas o sentimento era tão forte que parecia certo. O caminho até a estrada de terra nunca pareceu tão longo e tão curto ao mesmo tempo. Quando chegou perto do lugar onde havia encontrado Danilo, o coração dela bateu mais forte. Ela até diminuiu o passo, tentando fingir que estava calma, mas não estava. Então o som de um motor se aproximou. Beatriz levantou o rosto na hora. O carro não era de ninguém da vila. Não era de ninguém que ela conhecia. Era o carro dele. Danilo reduziu a velocidade e parou exatamente onde eles tinham se visto pela primeira vez. Por um segundo, ele achou que tinha chegado tarde. Mas quando olhou pelo retrovisor, viu Beatriz vindo na direção dele com a cesta nas mãos, e o mundo dele parou. Ele desceu do carro rápido, mais rápido do que qualquer pessoa desce quando está tentando parecer tranquilo. Beatriz também acelerou o passo sem perceber. "Bom dia", disse Danilo com um sorriso que ele não conseguiu esconder. "Bom dia", respondeu Beatriz. E a voz dela saiu suave, mas com aquele brilho que dava o quanto ela estava feliz em vê-lo ali. "Eu pensei em voltar para agradecer direito", disse ele, mesmo sabendo que aquele não era o único motivo. "E eu pensei que talvez você voltasse", disse ela.
abaixando o olhar por um instante, sem conseguir disfarçar o sorriso. Danilo deu um passo para mais perto. Posso andar com você hoje? Se você não se importar. Beatriz sorriu ainda mais. Eu ia gostar muito. E naquele instante, quando os dois começaram a caminhar lado a lado pela estrada de terra, ficou claro para qualquer pessoa que visse. A história que começou com um encontro simples já estava virando algo que nenhum dos dois conseguiria parar. Aquela era só a continuação. Mas o coração dos dois já sabia. O melhor ainda estava vindo. Danilo e Beatriz caminhavam lado a lado pela estrada de terra como se o mundo tivesse desacelerado só para os dois. O vento da manhã era leve, o sol ainda tímido, e tudo parecia mais bonito do que realmente era. Beatriz segurava a cesta com uma mão e ajeitava o cabelo com a outra, tentando esconder o quanto estava nervosa. Já Danilo caminhava olhando discretamente para ela, como alguém que observava algo precioso pela primeira vez na vida. Eles pararam perto de uma cerca velha, onde um pé de sombra deixava tudo mais fresco. Beatriz colocou a cesta no chão e suspirou. Você realmente voltou, disse ela. Eu não tinha como não voltar, respondeu Danilo. Desde ontem, eu só pensava nisso, em você. Beatriz desviou o olhar, surpresa e ao mesmo tempo feliz com a sinceridade dele. Eu não sou nada demais, Danilo. Sou só uma moça daqui. Vivo essa rotina simples. Faço meus pães, entrego minhas coisas. Ele deu um passo à frente, aproximando-se dela. Beatriz, eu conheço muita gente. Viajo o tempo todo, faço negócios enormes, converso com pessoas importantes, mas nenhuma delas mexeu comigo como você. Não tem nada de simples nisso. Tem verdade. O coração dela bateu tão forte que até pareceu errar o ritmo. Beatriz respirou fundo e ergueu o rosto. E por que eu? O que você viu? Danilo segurou as mãos dela devagar, como se temesse que ela recuasse. Eu vi paz, eu vi verdade. Vi alguém que olha com sinceridade. Vi alguém que não quer nada de mim além do que eu sou. Isso eu não encontrava em nenhum lugar. Beatriz sorriu de leve, sentindo o rosto esquentar. Eu também senti algo, disse ela baixinho. Algo que eu não sei explicar. Danilo sorriu e aproximou-se ainda mais. Não precisa explicar. Eu entendi no momento em que você olhou para trás, pela terceira vez, enquanto ia embora. Beatriz riu envergonhada. Eu achei que você nem tinha percebido. Eu percebi tudo, respondeu Danilo. Por um instante, nenhum dos dois falou nada. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era bonito, cheio de significado. Como se os dois estivessem conversando sem usar palavras. Beatriz pegou a cesta e abriu-a, tirando um pão ainda morno. Você quer? Danilo aceitou com um sorriso. Claro, tudo que vem de você parece melhor. Ela abaixou o rosto timidamente. Você fala assim, e eu não sei onde colocar as mãos. Pode colocar nas minhas, disse ele. Beatriz respirou fundo. Não respondeu. Só estendeu as mãos até ele. E Danilo as segurou como se estivesse tocando algo frágil e valioso. Eles ficaram ali em silêncio, olhando um para o outro, até que Beatriz murmurou. Danilo, isso tudo está acontecendo tão rápido. Eu sei, mas não é ruim. Não é, respondeu ela. Só diferente. Ele sorriu. Às vezes, o diferente é exatamente o que a gente precisa para a vida mudar. Beatriz levantou o olhar, e seus olhos encontraram os dele de um jeito tão intenso que fez Danilo sentir um calor no peito. Ele respirou fundo, reunindo coragem. Beatriz, posso te ver de novo? Não amanhã, não semana que vem. Posso te ver sempre que eu quiser. Sempre que você quiser? Ela olhou para ele surpresa por um instante. Mas o coração respondeu antes da mente. Pode, eu quero também. Danilo fechou os olhos por um momento, como se aquela resposta tivesse tirado um peso enorme dos ombros. Quando abriu, sorriu como alguém que finalmente encontrou o que buscava sem saber. Ele tocou o rosto dela com a ponta dos dedos. Isso é o começo, Beatriz. Eu sinto isso. Sinto com força. Eu também sinto, disse ela com a voz suave, mas firme. Danilo inclinou-se um pouco devagar, como se pedisse permissão sem palavras. Beatriz não recuou. Pelo contrário, deu um passo à frente. E ali, naquela estrada de terra, entre árvores simples, sombra suave e o cheiro de pão recém-feito, lhes deram o primeiro beijo. Foi leve, calmo, quente,
do tipo que marca para sempre. Quando se afastaram, Beatriz encostou a testa na dele e sussurrou: "O que a gente faz agora?" Danilo segurou o rosto dela com carinho. Agora a gente vive essa história. Juntos, sem medo." Beatriz sorriu, com o olhar brilhando como quem finalmente entende seu próprio destino. "Acho que a vida queria que fosse você, Danilo. Eu acho que a vida queria que fosse você, Beatriz." Eles ficaram ali abraçados enquanto o vento balançava as folhas e o sol começava a subir. A estrada, que antes era só um caminho, e comum agora, tinha virado o lugar onde tudo começou. A partir dali, nada mais seria igual. A história deles tinha nascido de um acaso, crescido em um olhar e se afirmado em um beijo. E todos que vissem os dois juntos entenderiam uma única coisa: o amor à primeira vista existe. E, às vezes, é a coisa mais linda que você verá hoje. E para Danilo e Beatriz, era só o começo de uma vida inteira. E você acredita no amor à primeira vista? Deixe aqui nos comentários. Me fale se gostou dessa história. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito. Até a próxima.